propriamente, né, do licuri sendo utilizado na ração dos animais. E aí uma das perguntas que surgiu dentre os dias práticos que a gente já fez, né, que a gente, principalmente eu, né, a técnica do projeto, já desenvolvi alguns dias práticos para elaborar as rações nas comunidades, né? E uma delas em Barrocão, né, Jacobina, e a outra foi em Várzea Queimada, né? Então, e Tigre também. Então, é muito importante a gente estar enfatizando aqui a utilização da amêndoa, né, do licuri, para as fins, né, alimentícios dos animais. E aí muitos agricultores e agricultoras perguntam, mas Isa, eu posso estar usando o licuri para minha galinha, para o meu porco, para minha ovelha, para a vaca? E a resposta é simples e clara, pode sim. O licuri ele não tem contraindicação para nenhum tipo de animal, né? Então você pode estar utilizando. E aí é importante ressaltar, ainda mesmo antes do processo, né, de estar utilizando o licuri já triturado, que muitas pessoas ainda, muitos agricultores tendem a estar fazendo somente o uso do licuri, né, ele na fase madura, né, quando o fruto ele está maduro e eles acabam fornecendo. E é interessante. Só que com a trituração na forrageira se faz um uso bem melhor, né? Você consegue ter, digamos que, um aproveitamento aí de 100% do material, né? E vários outros requisitos podem ser aproveitados. É muito importante enfatizar que o licuri ele pode ser usado na alimentação animal. Tanto o farelo, que é quando a gente usa a amêndoa e passa ela em totalidade na forrageira, e pode também usar a torta do licuri, né? Para muitos que não conhecem, a torta do licuri é usado o óleo, né? O óleo do licuri é como se fosse, digamos que existe a torta de algodão, como também existe a torta do licuri, que é um material, claro, né? Que você tem um maior aproveitamento do óleo ali, ou seja, acaba-se que você tem um nível de gordura maior. Então, essa torta, ela é normalmente utilizada para ganho de peso, principalmente na criação de suínos, dos porcos, né? Então, você aí que tem criação de porcos, pode ser usada também nas outras cadeias, dos outros animais. Mas no porco, ela tem um desenvolvimento melhor, né? No que se diz a questão de ganho de peso. Então, se você também tem suínos e deseja aí substituir a torta de algodão, ou quer obter, né, um ganho satisfatório, né, dar um up aí na sua criação, a torta do licuri é uma ótima alternativa, tá bom? E aí, uma das questões que entra ainda é a dificuldade da gente estar tendo acesso a esses materiais, né? Pois ainda são poucos os lugares que têm um maquinário suficiente e adequado para fazer todo o processo, né? Mesmo que algumas comunidades já estejam, alguns empreendimentos já estejam com máquinas, nem todos eles têm as máquinas que fazem tipo a extração do óleo. Muitas só têm a máquina quebradeira, né? Então é complicado porque ainda as máquinas não tem tanto tempo que elas foram desenvolvidas e poucos lugares as obtêm. Então são poucos lugares mesmo que você se encontra o beneficiamento, no caso que pode ter a torta do licuri, né? Mas inclusive na EFA de Monte Santo, né, a EFA da onde eu vim, da onde eu me formei, existe lá a Casa do Licuri, né? Já existe um projeto todo estudado, já pensado nisso, em que fornece aí tanto a torta, tanto o farelo, o óleo do licuri também que é utilizado na indústria dos cosméticos, né, para os cabelos, para alimentação. Então já há, mesmo que poucos, mas já há esses lugares que fornecem esse tipo de alimento. Então é necessário que a gente busque se inteirar, busque saber, porque mesmo que pouco, já há muita variedade para além do farelo do licuri que a gente pode estar utilizando, viu? E é um custo pequeno, né? Então vamos lá, vamos para essa demanda. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão das formulações. E aí um critério que a gente usa aqui é a questão da ração alternativa, né? Que a gente já abordou também em outros vídeos e que a gente sempre tenta trazer. Então, o que é a ração alternativa? É a ração que você faz na sua casa, com os produtos que você tem,
né? E de baixo custo, né? São os produtos que você encontra no seu quintal, na sua roça, na sua UPF, né? Que tendem a ser naturais também. Então, nessa ração alternativa aqui, que a gente vai trazer com o licuri, né? A gente traz aqui, ó, vocês podem observar o licuri já passado na forrageira, tá bom? E aqui ele já obtém muito essa casca aqui do dendê, né, que a gente chama, ele licuri já seco, e ele já obtém muito esse material aqui. Como também a gente dá pra ver algumas partes da amêndoa triturada aqui, né? Então a gente vai estar usando o licuri, principalmente para substituição do farelo de soja. Por que, Isa, o farelo de soja ele pode ser substituído pelo licuri? Porque o licuri ele é rico em lipídios, né? Rico em gorduras boas, naturais, e assim também como a soja. Então a gente pode, se não suspender o uso da soja, a gente pode usar os dois ingredientes juntos. Como assim? Se numa ração eu fosse usar 11 ou 12, melhor dizendo, 12 quilos de soja, eu posso usar 6 quilos de soja e 6 quilos do farelo do licuri, entendeu? Captaram a ideia? A ideia é a gente tá alternando ou então substituindo totalmente. Em muitos dos casos que a gente já fez o acompanhamento, muitos agricultores substituíram total, né, o licuri pela soja. E aí a gente traz também outras alternativas da gente estar fazendo o consórcio também com leguminosas, né, que a gente pode estar trocando. A questão do farelo da algaroba também que a gente pode estar utilizando. Então, em vez de estar utilizando a soja, a gente poderia estar usando aqui o farelo do licuri e o farelo da algaroba, que é uma planta que é exótica, né? Mas é uma planta que se desenvolve bem e que a gente tem bem aqui nos nossos biomas, né? Então, a gente pode estar usando os dois. Tá vendo como a gente pode estar alternando? E aí, não quer dizer que a gente não pode estar usando milho, que a gente não pode estar usando a farinha de osso, né? A gente pode estar usando, mas o foco aqui é a gente introduzir o licuri, não é isso? E aqui, a gente poderia estar usando nessa ração o farelo do licuri, né? O farelo de milho, a farinha aqui de cálcio, né? Que pode ser usada para todos os tipos de animais, né? Bovinos, caprinos, aves, Então, em substituição, a farinha, se a gente não tem a farinha de cálcio, e é baratinho, esse daqui eu comprei por R$11 e pouco. A gente, por ela já vir bem bastante vitaminada, a gente usa normalmente 40 gramas, 50 gramas, no máximo 100 gramas. Porque além de ter o cálcio, ela já vem vitaminada com zinco, ferro, né? Um monte de minerais, um monte de vitaminas aqui. Potássio, magnésio, iodo, enxofre, cloro, cálcio, que é o principal, né? Então, a gente não pode usar muito, tá bom? Tem que usar moderadamente. Então, se, tipo, eu não tenho essa farinha de cálcio, não tem problema. A gente pode fazer, melhor ainda também, que a gente é uma alternativa da gente usar a farinha de ovo, né? Da casca do ovo. Então, normalmente a gente usa o ovo e acaba jogando a casca. A gente tá jogando ali uma rica fonte de cálcio, né? Que a gente pode estar usando. É claro que a gente tem que colocar a casca para secar e depois triturar, ou no liquidificador, ou nesse processo aqui que a gente já tritura o licuri e que a gente normalmente tritura as nossas rações, a gente já pode triturar essa casca. Então, é aproveitar desses materiais, são materiais simples que a gente tem na nossa casa, os que não tem, normalmente a gente compra, né? E a gente pode estar diminuindo os nossos custos, né? É claro que a gente vai ter o trabalho, né? De catar o licuri, de separar, de colocar para secar. Mas é um trabalho que normalmente a gente tem quando a gente vai buscar para fornecer os animais, né? Os cachos de licuri, né? Quando a gente pega e quebra o licuri. Então, é uma questão mesmo de estar recorrendo, se não tiver a forrageira, né, para passar, que precisa, estar recorrendo às associações, como é no caso dos vídeos que a gente
já observou, né, no sistema de mutirão, que também é muito interessante, né, nas associações, se reunir com as outras pessoas e passar os sacos, né? E é nesse sistema que a gente consegue obter uma ração de qualidade, porque não é porque a gente está usando, na maioria, produtos que a gente tem em casa e na nossa UPF que não são de qualidade, que são sim. Inclusive, vai estar aparecendo as imagens, né, de alguns takes que foram gravados na UPF mesmo, e em que foi triturado, né, o licuri para fazer o farelo, né? Então, nessa propriedade, a gente pode observar uma gama de produtos, né? Tinha leucênia, tinha glericídia, tem a própria palma, né? Além do licuri, é claro. A agricultora, a produtora, ela também usava a casca do ovo na questão de estar adubando suas plantas, já tem um conhecimento sobre as propriedades da casca do ovo. Ou seja, são muitos materiais que a gente tem na nossa casa que a gente pode estar utilizando. Ou a gama de nutrientes que a gente poderia estar utilizando ali para estar fazendo uma ração bem elaborada, né? Então, basta a gente produzir. Inclusive, a questão do farelo de palma também, que a gente pode estar utilizando. A palma, em sua totalidade, ela é 90% água, né? E é contada as casas dos agricultores que não têm o plantio de palma. No entanto, eles tendem de usar de forma natural, né? De forma com que ela esteja ali, toda verdinha. E a gente tem que colocar de uma vez por todas em nossas mentes que a gente obtém períodos de estiagem, né? Períodos em que não chove. E na maioria das vezes, nesses períodos, os animais, eles sofrem o efeito sanfona, né? Eles engordam e emagrecem pela falta de alimento, pela falta de proteína. Às vezes tem um alimento, mas é um alimento muito seco que não tem, não é vitaminado. Então, o que acontece? Quando chove, a gente fica muito feliz, é claro, né? E a gente acaba soltando os animais e a gente tem uma produção muito boa de matéria verde, de vagens, né? Das leguminosas aí, de gramíneas. Tem a produção muito boa o ano todo de palma. A produção, inclusive, do licuri. Só que o que a gente faz? A gente não estoca. E relativo à questão de alimentação, não se pode falar de alimentação no nosso cenário, no cenário que nós agricultores, criadores vivemos, sem citar a importância da estocagem de alimento. Como isso eu vou estocar o alimento? Então, é simplesmente, tem vagem de agaroba, guarda a vagem de agaroba, cata, fornece os animais, forneça, mas numa quantidade menor, pois nesse período chuvoso, principalmente, você tem uma qualidade de pasto melhor, né? Os animais, eles conseguem comer bem, porque há uma disponibilidade natural de alimento nas roças maior, né? Tem a baldoega, tem um pasto melhor. Então, não precisa fornecer com tanta abundância esses alimentos, né? Porque vai chegar um período que ele vai estar escasso, não é isso? Então, é catar a vagem de agaroba, ensacar, pode ensacar em sacos de nylon, pode fazer os processos de fenação. E o que é fenação, Isa? É o processo que você usa, o processo de secagem do material, né? Digamos que de uma folha do licuri, vamos voltar aqui para o centro, o licuri, né? Estamos agora, já está terminando, meio que terminando a safra. Em alguns lugares ainda tem muito licuri, né? Ainda tem alguns búzios, como os agricultores costumam chamar. Ainda tem licuri de búzios, né? Saindo os licurizinhos novos. E em outros já está terminando. E o que a gente tem como ensinamento, né? Por onde a gente passa, os agricultores, eles dizem, esse ano foi o ano do licuri. Teve muito licuri que se derramou, que a gente nem aproveitou, que não tinha o que fazer, né? Muitos venderam, muitos quebraram para seus animais e muitos até passaram na forrageira. E mesmo assim, deixou-se perder licuri porque não sabiam mais o que fazer. E o que acontece? A gente pode estar pegando o licuri e amêndoa seca. É importante ressaltar que a amêndoa, nesse processo, ela tem que estar seca. Para a gente passar na forrageira, ficar esse farelo aqui e a gente guardar, né? Ensacar e guardar.
Por que tem que estar seco? Porque se ela estiver úmida, ela vai acabar apodrecendo. Vai ter também um mau cheiro e vai acabar apodrecendo. Não pode. Ela tem que estar seca. E o que, é que a gente poderia fazer? Catar, passar na forrageira, né? E ensacar esse material. Iria apodrecer? Não iria. Né? A gente estaria ensacando. Né? E isso também vai para as outras plantas. A gente poderia estar simplesmente pegando a algaroba, colocando para secar, fazendo feno, né? A gente passaria a vagem da algaroba na forrageira e aí a gente depois colocaria para secar, né? Mais um pouquinho ainda para ela ficar num processo mais sequinho e guardaria também as folhas de leucina, as folhas das leguminosas. A gente pode também estar passando e pode estar guardando, colocando para secar e guardando no período aí de 2 dias, se tiver muita insolação, para que no período escasso a gente possa estar usando esse material de forma com que o nosso rebanho ele consiga ter uma alimentação de qualidade o ano inteiro, entendeu? Então, em vez de a gente estar perdendo o licuri, né, a gente tem diversos e outros vários usos múltiplos, né? Mas chega um momento que a gente acha que não tem mais o que fazer. Então, em vez de a gente estar perdendo, a gente pode estocar. Tá bom? A gente pode estocar e aí utilizando em qualquer época do ano para a questão animal, para o uso animal. Então, acredita-se muito também que e depois de já feito o farelo, né, do licuri, nesse caso que já está aqui, né, farelinho. Depois de já feito esse processo, né, algumas pessoas ficam perguntando, mas e os animais comem desse jeito? Então, por onde a gente passa, a gente vê um nível de aceitação muito boa, né? Até pela questão da palatabilidade, né? Pela questão do gosto do material, que é muito bom, né? Até a gente se alimenta, né? Do bago, do licuri, da amendozinha, da polpa. E é muito interessante, então, para os animais não há problema, né? Mas mesmo assim, se o seu animal já estiver adaptado a outro tipo de ração, a normalmente as rações industriais, é interessante que você faça adição também de poucas quantidades na ração, né? Para ele se adaptando, né? Ou então você faça a mistura com a ração de que eles já estão normalmente acostumados a comer. Mas eu trago para vocês, assim, de toda certeza que até então eu nunca vi nenhum animal rejeitar o farelo do licuri, né? Nem muito menos a torta, né? Pela essa questão mesmo que a gente traz dele ser um alimento muito gostoso, né? E por ele estar de uma forma que ele fica bem triturado, ele fica na forma mesmo quase de farelo mesmo, fica bem trituradinho, então ele se mistura bem às outras rações, aos outros elementos. Então, não há problema nenhum no que se refere à questão deles ter, problemas em estar consumindo. Inclusive, a gente mostrou até um videozinho das galinhas comendo normalmente, entendeu? Então, o que esperar de melhor de uma ração de baixo custo, de uma ração que você tem em casa, de uma ração que você pode fornecer junto a outras, né? É claro, de uma forma balanceada. Então, a gente só tende a aproveitar, né, e se beneficiar. Então, agora eu vou trazer para vocês, a receita clara, né, de 2 formas que a gente pode estar utilizando aqui o farelo do licuri na alimentação dos nossos animais. Então, segue aqui. Primeiramente, a gente vai falar para aves, né, tem para suínos e também para os ovinos. Então, a receita que a gente vai colocar aqui, a tabelinha que a gente vai explicar os ingredientes são, né? Essa daí é direcionada especialmente para aves, né? E para galinhas poedeiras também. Então, a gente vai falar um pouco aqui. Então, nessa a gente pode fazer 30 quilos, o exemplo vai ser dado de 30 quilos de ração, tá bom? Balanceada. Então, a gente vai estar utilizando 11 quilos de farelo de licuri, a gente vai estar utilizando 11 quilos de farelo de milho, né? 6 quilos de farelo de algaroba. Se você não tiver algaroba, pode ser 6 quilos do farelo de soja,
né? Como a gente falou, uma pode substituir a outra, né? Vai estar utilizando 250 gramas, né, de farinha de casca do ovo, né? Se não tiver a casca do ovo, traz 150 gramas da farinha de osso, que também é a mesma função, né? E a gente encontra também nas casas agropecuárias, que a função é o cálcio, né? A gente também vai trazer 100 gramas de calcário, né, que a gente também encontra nas casas agropecuárias, né, 50 gramas de sal mineral, que o sal mineral ele vem é um mix de vitaminas também, né? Vem bem proteinado, vem cheio de outros ingredientes importantes para a vitalidade do animal, né? E 300 gramas do sal de cozinha, né? Que contém iodo e também é muito importante para a conversão do alimento em carne ou ovo, né? Na conversão animal. Então, a gente vai ter aí, através disso, 30 quilos de ração para aves, tá bom? E aí é no mesmo processo de adaptação, de colocar em pequenas quantidades, né? Alimentar uma vez ao dia, até mesmo porque na agricultura familiar, no nosso sistema, a gente também costuma alimentar com resto de culturas, né? Seja de hortas, seja de frutas. Então, faz-se uso necessário apenas de uma vez por dia, tá bom? Então, recapitulando, aqui vai estar os ingredientes total, né? E aí você diz, Isa, mas eu não tenho a soja, né, gente? Você tem o licuri e a vagem de algaroba. A ideia aqui é trazer cada vez mais produtos alternativos. Então, aqui estão listados, né? E a partir disso você pode desenvolver essa ração para aves. Então, pessoal, agora eu vou deixar as tabelinhas aqui para vocês terem uma base, né, de como utilizar. E não quer dizer que aqui seja a Bíblia das rações. São rações que normalmente a gente desenvolve, que a gente vê alguns experimentos também, inclusive de agricultores, né, utilizando e que dão certo. E que vocês podem ter uma base a partir delas. Não quer dizer que os produtos eles devem ser seguidos à riscas, né? Digo, se você não tiver a quantidade de milho, você pode estar substituindo o milho pelo feno da raspa da mandioca, que é rico em energia, né? Questão de proteína, a folha da mandioca. E aí, se você não tiver a questão do farelo de soja, substituir pelo farelo de licuri, que é o que é o centro aqui de todo o vídeo, né? A utilização do licuri. Junto com o licuri, você pode usar também o farelo da vagem da algaroba, né? Então, são coisas que eu vou estar colocando aqui. Se não tiver a farinha de osso, usa a farinha da casca do ovo, entendeu? Então, eu vou estar colocando as tabelas, né? Tabelas aqui das rações formuladas. E a partir disso, vocês podem ter base ou segui-las diretamente, né? Que elas foram desenvolvidas com muito carinho. E a partir delas, vocês podem fazer boas rações, sem perder os nutrientes, sem perder as vitaminas e, é claro, com baixo custo. Então, vamos lá. A inclusão de coprodutos, no caso das tortas, na alimentação de ruminantes, é muito vantajosa. Além de reduzir os custos com a alimentação, geralmente mantém a produtividade e a qualidade dos produtos, onde as dietas devem ser balanceadas para atender às exigências nutricionais dos animais. Em alguns casos, pode ocorrer queda na produtividade. Esta será compensada pelos menores custos de produção, prejuízos e rentabilidade da atividade. Sendo assim, coprodutos são indicados para aqueles que possam adquiri-los a preços baixos, próximos de sua propriedade. Caso contrário, haverá redução nas margens de lucro. Um dos principais coprodutos existentes utilizados na nutrição, principalmente de ruminantes, é a torta de licuri. Ela se destaca por ter grandes fontes de lipídios, como já foi citado, e ser desenvolvida de baixo custo, né? A baixo custo. Porém, o seu manuseio, o maquinário, né, faz com que essa atividade ainda seja um pouco inviável nas cadeias produtivas existentes nas comunidades rurais. Muitas comunidades não dispõem desse maquinário
obtendo inicialmente e principalmente a forrageira, que somente faz a quebra da amêndoa. A torta do licuri é oriunda da extração do óleo e a mesma obtém um potencial muito grande e é utilizada como alternativa para fontes tradicionais de proteínas, com diminuição no custo da alimentação animal. Então, vamos estar vendo agora uma das imagens que obtém a torta do licuri e em seguida falaremos sobre as tabelas de rações. Agora esta receita é direcionada para os ovinos, para as ovelhas, né? Então, estaremos usando 30 kg de milho moído, 10 kg do feno da folha da mandioca, 30 kg do feno da raiz da mandioca, 30 kg de farelo de licuri, 15 kg de sal mineral, 15 quilos não, perdão, 1,5 kg de sal mineral, 1,5 kg de sal comum, 10 kg de farelo de palma, que é um volumoso. Se você não quiser fazer 10 kg de farelo de palma, se você não tiver, você pode estar utilizando o feno do capim ou da cana também, ok? Em substituição de palma. E 12 quilos do farelo de algaroba. E assim a gente tem a nossa ração direcionada para os ovinos. Agora é a vez dos suínos, né? Os porcos. Então, para os suínos, a gente vai estar com essa formulação aqui. 5 litros do farelo de licuri, 2 litros do farelo do milho moído, tá bom? 2 litros de farelo de trigo, 100 gramas de sal mineral e 2 quilos de farelo de palma. Né? Então, é interessante a gente diversificar, né, a alimentação de todos os animais. E se tratando na questão dos suínos, todos os animais gostam muito de estar se alimentando da amêndoa madura, né? Quando o licuri está maduro, e principalmente os suínos. Então, é interessante variar, mesmo que a gente forneça a questão dele maduro, né, que também tem suas propriedades, mas que a gente possa fornecer em forma de ração, né, misturado e passado na forrageira, ou farelo ou torta também, né, que a torta é muito utilizada na alimentação dos suínos. Mas por que fazer isso? Porque ele ali chupando o coquinho, né, o licuri, ele vai estar se alimentando apenas de alguns nutrientes, né? E quando o licuri é passado na forrageira, você tem ali uma gama, né, de proteínas e você consegue ter o acesso principalmente a uma quantidade maior de óleo, né, que é a parte do bago que está ali dentro da amêndoazinha. Então, você consegue ter uma variedade muito boa. E aí você pode estar usando o licuri em sua totalidade. Inclusive, em muitos exemplos, as pessoas fornecem o licuri, não há problemas nenhum, né? E depois elas vão nos próprios chiqueiros, nos próprios apriscos, catam licuri, né? Já ruminado, já tirado a parte da parte madura do licuri pelos animais já seco e passam na forrageira, né? Então é uma forma da gente estar utilizando também e da gente estar tendo um maior aproveitamento. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva,
projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.